Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós nessa manhã, aonde nós, graças a Deus, já conseguimos valorizar o estudo da nossa própria natureza, né? Porque com a ação da prece, cada vez mais nós vamos intensificando a nossa natureza, que é a espiritual. Então, a natureza material, nós aos poucos, os cientistas estão desvendando para a gente, aos poucos, né? Muita coisa a gente ainda não sabe. E a natureza espiritual não cabe, por enquanto, ao cientista do mundo. Também ele vai chegar lá. Mas cabe aos cientistas, da qual um deles é aquele que a gente está sempre reverenciando, principalmente nesse mês de outubro, que é o nosso querido mestre Allan Kardec. Então, quando o Espírito, a página, o Espírito que trouxe para a gente a mensagem de hoje, Esopo, ele termina assim: lembre-se de que tudo passa, exceto a verdade. Então, quando Kardec teve a certeza da missão dele, quem deu essa certeza para ele foi a certeza. No início foi o Espírito Zéfiro e depois o Espírito Hahnemann, que nem aparece na lista dos espíritos que compõem a doutrina espírita, naquela parte lá do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Ele tem 2 mensagens no Evangelho, porém, esse espírito é um dos espíritos daquela equipe do Espírito de Verdade, que está lá, esteve e ainda está lá, compondo esse movimento, que é o movimento que vai fazer com que o planeta Terra verdadeiramente passe por essa transição. Então, o Hahnemann foi o que confirmou a missão de Kardec como o organizador, codificador do espírito da terceira revelação. Então, como Kardec respondeu a isso? Ele respondeu a exemplo de Maria de Nazaré. Quando Maria de Nazaré, recebendo a visita do anjo, ela imediatamente, uma jovenzinha, ela imediatamente responde aquela afirmativa do anjo, dizendo para ela qual era a missão dela. Então Kardec fez igual a Maria de Nazaré, quando o Espírito de Verdade, como Esopo diz assim: lembre-se de que tudo passa, exceto a verdade. Aí o Espírito de Verdade diz: vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade, tudo passa, menos a verdade. Eu, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos e aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Aí ele, após esse contato, ele diz igual a Maria de Nazaré: Senhor, se vos dignaste a lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está nas vossas mãos, disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez traiam. Suprime a insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais para que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com a vossa ajuda e os vossos celestes mensageiros esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Então, a gente vê que Kardec começou já aceitando a sua missão através de uma posição, um posicionamento, e a partir daí muita coisa foi escrita sobre esse ato que Jesus revelou. As grandes revelações foram feitas às mulheres, não vai aqui feminismo não, tá? Mas foram feitas às mulheres, que as mulheres, no sentido do que eu estou falando, no sentido do espírito, quando conquista, né? Porque é assim que a gente já começa a ver, é a lógica doutrinária, aprendermos a ver o espírito. Então, quando o espírito começa a conquistar todas as áreas de conhecimento e de sensibilidade, não importa. Então, naquele momento,
ele revelou a uma camponesa, e ele se aproxima dela e ele pede um copo d'água. E ela ficou muito assustada com aquilo, porque hoje parece, que é isso? Que bobagem isso? Mas não é bobagem, nós nos reportarmos a história. Na época era assim, código de lei, que judeu não poderia falar com o samaritano. Preso e lapidado se um judeu fosse pego falando com o samaritano. Quiçá pedir água, porque a água era uma coisa muito sagrada, e não, as mulheres, por exemplo, não poderiam pegar no copo d'água e dar ao homem, porque ela era considerada imunda. Então Jesus se aproxima daquela camponesa e pede um copo d'água. Aí ela fica assustada, mas como tu me pediu um copo d'água? Todo mundo conhece essa passagem onde ele diz: e se tu me deres esse copo d'água, nunca mais você terá sede, porque eu te darei água viva. Como tu vai me dar água se nem um pote você tem para pegar água? Aí Jesus começa a conversar com ela. Ela diz: então, em que momento, em que local e de que forma devemos adorar o divino? Porque naquele momento Jesus estava com ela no poço de Jacó, porque era a grande demanda desse povo, era local. Então os judeus clássicos, que eles também eram judeus, tá? Os judeus clássicos diziam que a adoração a Deus teria que ser no templo de Jerusalém, e os samaritanos diziam que a adoração a Deus teria que ser naquele poço ali. Aí quando Jesus, naquele momento, ficou impregnado no planeta Terra, de tal forma que hoje nós estamos repetindo isso. Quando ele disse: haverá tempo que não é nem tão perto nem tão longe, aonde a adoração não será nem aqui nem lá, mas será em espírito e em verdade. Então, na verdade, esse raciocínio, vocês me desculpem, eu não estou conseguindo passar com tanta intensidade, mas é um raciocínio para a gente fazer muitas reflexões. Haverá tempo que Deus será adorado, não importa o local, não importa a religião, não importa a hora, será adorado em espírito e em verdade. Então, baseado nisso, nós encontramos na doutrina espírita tantas questões que eu tive um trabalho danado para escolher qual delas, que a gente acaba ficando compulsivo por letrinhas, né? Quais delas seriam assim as mais propícias para esse momento nosso. Então, a mais propícia eu estou trazendo, vou ler rapidamente um pensamento de Baltazar, que ele diz assim: habituamo-nos a pensar livremente, sem pensar as consequências dos nossos pensamentos. Habituamo-nos a crer que ninguém compartilha dos nossos segredos mais íntimos. Qual o estímulo para tentar disciplinar nossos pensamentos? O que é disciplinar os pensamentos? Bom, aí ele traz uma proposta. Ele traz uma proposta para a gente pensar o que nós estamos fazendo com nossos pensamentos. Como nós estamos direcionando nossos pensamentos? Nós estamos direcionando nossos pensamentos de tal forma que eu penso que ninguém vai me atender, que eu penso que ninguém está me ouvindo, então por isso eu posso olhar para um para outro e julgar, e jogar para ele, seja quem for, aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Se eu penso assim, eu também, na hora que eu estou passando por qualquer dificuldade, eu também acho que eu posso jogar o pensamento de desespero, de desesperança, de agonia, que é a tônica da mensagem do Espírito Zopa. Muito, muito interessante. A gente prefere mergulhar na lama do que elevar o pensamento em invocação, invocar numa postura que independe de religião, não uma postura religiosa, mas de inflexão religiosa, que é bem diferente, é elevar o pensamento ao Criador. Só que no momento que eu elevar o pensamento ao Criador, nós já somos maduros, já estamos no momento da nossa evolução que a gente já precisa saber o que é elevar o pensamento ao Criador. O
que acontece nesse momento? Como que acontece? Tem um resultado? Ou eu ainda acredito que é uma forma mística? Então, se eu acredito ainda que é uma forma mística, eu preciso de uma hora, eu preciso de uma imposição de mãos, uma imposição de pernas, eu preciso estar sentado ou em pé ou de joelhos. Aí eu estou com uma postura psicológica lá de mais de 2000 anos atrás. Senhor, onde eu devo adorar a Deus? Aqui no poço ou em Jerusalém? Então, aqui no poço ou em Jerusalém, passado esses milênios todos, ainda pode ser ou não a nossa postura de pensar que eu preciso de uma hora para isso, e ao mesmo tempo eu preciso de uma hora também para isso, que aí a gente vai ver as diferenças. Aí quando Kardec vem trazendo para a gente, lá na Gênese, no capítulo 14, a natureza do material mental. E o que isso tem a ver com prece? Se eu for por uma linha da prece de uma forma lírica, eu não precisaria falar isso. Mas se eu desejo entender qual é o efeito do meu pensamento no momento da prece, eu preciso estudar Gênesis capítulo 14. Porque Kardec vem trazendo para a gente, lá no 14 e 17, o aspecto físico e moral do fluido. Que fluido? Quem é o agente do fluido? Após Kardec, teve um cientista chamado Charles Richer, que ele, estudioso de Kardec, e como todo cientista, é ganhador de 3 prêmios Nobel, não vamos entrar em detalhes dos prêmios Nobel. Ele começou a observar que nem tudo era mediunidade. Ele, estudioso de mediunidade, mas ele falou, interessante, nem tudo é efeito do comunicante. Porque para ser mediunidade tem que ter um comunicante, né? Aí, esse Charles Richer foi quem cunhou o nome sensitivo. Não foi Kardec que cunhou o nome sensitivo. Foi o Charles Richer. Então ele começou, foi o primeiro após Kardec que intensificou a pesquisa sobre os efeitos da paranormalidade. Então, paranormalidade não é sobrenatural. Sobrenatural é um conceito que quer dizer, não vou ler o conceito que vocês viram na internet, é o conceito que quer dizer fora do normal. Então, a paranormalidade, ela é dentro do normal, é paralelo com a lei natural, só que não é cotidiano, não é habitual. Aí ele percebeu que a paranormalidade era inerente ao médium também. Então, ele chegou a algumas conclusões importantes para a gente agora, para entendermos a prece com seus efeitos. Todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é um médium. A todo momento nós podemos estar elaborando um fenômeno paranormal com um processo da psicomesia, que significa a capacidade de movimentação psicomente, alma, mesia, movimento de objeto, a capacidade de movimentar objetos com a mente. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo, eu não sou Uri Geller, eu não sou Makio Toto, é um profissional mais bem pago do mundo, que ele movimenta objetos, ele faz 1000 coisas que eu não vou entrar em detalhes. Porém, eu não sou essa pessoa. Então, como fica isso? Se eu entender o que é objeto, o que é matéria, aí é onde eu estava falando, a gente precisa evoluir para uma lógica doutrinária. Lógica doutrinária, a matéria para a gente não é só mais a tangível, são as matérias invisíveis, etéreas. Então, se eu, com o meu pensamento, e se eu, enquanto médium, também sou sensitivo,
eu posso movimentar as energias. Matéria é a coagulação da energia. Então, não estou mais falando de matéria tangível ou não tangível, estou falando da matéria ou energia. Quando eu penso, quando eu desejo alguma coisa, eu tenho que ter muito cuidado, como está dizendo Baltazar, porque habituamos-nos a crer que ninguém compartilha de nossos pensamentos. Será que não? Será que ninguém compartilha do nosso pensamento? Será que quando eu penso eu não estou movimentando matéria? Posso não estar movimentando a mesa porque eu não tenho nesse momento uma paranormalidade, porque ela era para todos, porque todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo está com os espíritos, não é médium. E eu estou entendendo que matéria não é só a cadeira, porque isso aqui é agregação de moléculas ou desagregação de moléculas. Vamos pensar no gelo, né? É a mesma molécula, né? O mesmo ar, a água, o gelo, o vapor. Então, a menina de 15 anos com problema familiar, ela não sabia o que fazer, ela pensou na mãe. Evelina fez uma prece à mãe, fez uma invocação à mãe, porque para ela a mãe era uma santa, era uma divindade. Então, no momento que ela fez aquela invocação, porque a intenção dela foi invocar é, pelo pensamento, eu elevo o pensamento a alguém ou alguma coisa acima de mim. Ela ainda não fazia naquele momento em direção a Deus. Só que quando ela fez a prece, ela movimentou as energias, as moléculas, e aquela prece movimentada, elevada pelo fluido cósmico universal, ela chegou até a uma colônia espiritual. Espiritual é essa que eles registraram num aparelho. Aí a gente vai entender lá na Gênesis, quando Kardec vem dizendo para a gente que os espíritos se comunicam por imagens. É a forma como os espíritos se comunicam, conversam, o que a gente quiser. Aí a imagem do pedido de Evelina chegou até lá. Olha quantas moléculas foram movimentadas, olha quanta energia foi movimentada. Chegou de tal forma que uma equipe veio para procurar saber o que estava acontecendo. Mas aqueles espíritos protetores dela não ficavam ali dia a dia? Não ficam dia a dia olhando o que está acontecendo. Porém, em questão de milésimo de segundo, um pedido se forma imagens e esse pedido chega até a equipe que é responsável por cada um de nós. Então a equipe veio quando foi um desdobramento altamente complexo de uma família que está lá relatada no livro Entre a Terra e o Céu, quando André Luiz vem trazendo para a gente, através de um pedido de uma jovenzinha que movimentou toda uma energia. Inclusive, o nosso tema de hoje, Kardec vem trazendo aqui, olha, no primeiro, olha, não, acho que é no 10º. Peraí. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento. Como se processa a transmissão do... Então, aqui Kardec já está nos tirando de uma postura de prece mística. Ele já vem trazendo para a gente como isso acontece, de que forma que acontece. Então, precisa do elemento, que é o fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, da mesma forma que o ar é o veículo do som, só que é limitado aqui, lá na esquina ninguém está me ouvindo. Do pensamento não. Do pensamento você movimenta aquele material, matéria, quintessenciada, que são os fluidos, eles são direcionados para o universo, ele rastreia o universo. Mas isso é prece? Isso é prece.
É diferente quando você vai evocar um espírito, mas antes de você evocar o espírito, você precisa invocá-lo, você precisa movimentar um sentimento, um desejo. Quais são os desejos? Primeiro, agradecimento, pedido, louvor, que é quando você pensa na divindade, você está fazendo um louvor. Logo depois você faz um pedido. No final você agradece. São os processos da prece. Então a Evelina fez isso. Ela fez o louvor, ela fez o pedido, só que não ficou solto como fumacinha, não, fica no ar, não. Ele foi direcionado. Na hora que foi direcionado, que eles atenderam, entrou no processo da evocação. Então, o sentimento de pedido é a invocação. Na hora que ele vem, porque evocar é vir, se deslocar do local que está e vir até onde está aquele que pediu pela invocação. Então, eles vieram até a casa de Evelina, se colocaram na família e tem todo aquele desdobramento da história de Júlio, dela, da mãe, que não é o caso. Jerônimo, do livro Memória de Suicida, ele passou por um processo de tratamento de tal forma que ele teve cirurgia no perispírito, ele foi preso numa parte do Hospital Maria de Nazaré do isolamento, de tal forma que todo esse processo doloroso, o dia que vocês lerem, vocês vão ver, culminou no tratamento final, antes dele reencarnar. Então o processo do tratamento dele, para o despertamento dele, aí no final ele declara: tudo isso eu passei para chegar a uma conclusão de que eu não sei orar. Então a partir de agora eu aprendi que todo o movimento de socorro que houve com a minha família só começou, e o meu despertamento só começou a partir do momento que eu descobri que quando eu orei, eu movimentei todos os recursos próprios da natureza. Essa é a grande lição. Não tem exclusividade. Ora por mim, não precisa. Os recursos da natureza estão disponíveis para todos os filhos de Deus, que já sabem movimentar a vontade. Então é preciso a gente aprender a movimentar a vontade. Movimentar a vontade de tal forma que agora, na atual posição que nós, nesse grupo nossozinho aqui está, não tem, a gente pode falar mais abertamente, nós já temos condições de qualificar a nossa prece. Nós já temos condições de entender o que verdadeiramente eu quero. Sabe por quê? Porque eu vou conseguir. A questão não é ameaça, e nem muito menos mística. É científica. Movimentou uma energia, ela vai inexoravelmente, ela vai retornar para você. É da lei. Então, o cuidado é o que você pede, porque a lei cósmica, ela está laboratório do mundo invisível. Basta o quê? Basta você acionar com a mão, não, com o pensamento e com o sentimento. E com o sentimento. Então, por isso que Kardec, nessas questões da 27 e no Evangelho, ele colocou assim, um capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, todo voltado para entendermos o que é. No capítulo 19, que é da questão da fé, e a fé tem a ver, não tem fé se não tiver a prática da prece. No 19, no item 4, ele diz o seguinte: há que se ter cuidado quando a gente reclama que ora e não se consegue, porque muitas das vezes o que
nós temos não é fé, é presunção. É presunção. Que tipo? Eu pedi agora, eu quero agora. As leis universais não estão disponíveis para gente, para nos atender na hora que a gente quer. Porque tem todo um processo até aquilo retornar, mas vai retornar. Como nós estamos aprendendo a viver com a lógica doutrinária, esse retorno, qual o tempo desse retorno? Se dentro da lei tudo é atemporal, dentro da lei cósmica, divina e natural, vamos dizer assim, não existe o tempo. O tempo, ele está no limite da nossa ignorância. O que é o milagre? Ele existe, enquanto o nome milagre, enquanto a gente não sabe o que é. Para os índios, quando Bartolomeu alguma coisa, trocava com ele besteirinha, espelhinho por ouro, chegou um momento que eles, não queremos mais fazer troca contigo. Não quer não? Tá bom. Ele pegou álcool, jogou no rio, tacou fogo e falou, se não me der ouro, eu vou botar fogo no rio todo. Os índios não conheciam aquele fenômeno. Então, para ele se transformou no Deus Fogo. Enquanto a gente não souber manusear o que verdadeiramente quer, hoje nós estamos passando e recebendo algo que nós desejamos quando éramos criança. Para a Evelina, para a família de Evelina ser socorrida, o irmão dela foi socorrido com aquela prece dela, com 3 encarnações. Ele precisou, pela prece dela, para socorrer o irmão e a família toda. O Júlio, vocês devem lembrar bem, ele precisou ter 3 encarnações que não precisaria. Tudo resultado, só que essas 3 encarnações foram rápidas, né? Vocês depois leem lá. Resultado da prece de Evelina. Quando a Evelina, ela envia aquele pensamento, aquelas imagens de socorro para a mãezinha, que ela considerava uma santa, ela enviou imagens, assim que os espíritos se comunicam por imagens, ela enviou as imagens. Aquelas imagens não chegou até a mãe, porque na casa dela a obsessora era a própria mãe. Então, enviou as imagens para o universo, perdida não vai ficar. Aí André Luiz chama de prece refratária. Pode não ir para o foco para onde você quer, mas ela vai ser direcionada para os espíritos responsáveis por recolher prece. O que é recolher prece? Recolher prece é recolher ectoplasma eliminado de cada um de nós, que quando nós emitimos o pensamento, a gente emite fotos mentais, a gente emite energia nossa. Vai ficar perdida? Se ela vai com o intuito da prece, tem diferença. Se eu evoco, tu vai ver, tu vai me pagar. Tu vai me pagar. Eu tenho como resolver isso. Não pode ser classificado como prece, por causa do sentimento. Mas o mecanismo que está acontecendo, eu também estou eliminando fótons mentais, substância, fluido vital, que quando sai se transforma em ectoplasma. Mas engraçado, não é visível, não tem que ver. Aí fica na casa dos milagres quando a gente não conhece, quando não surgiu a doutrina espírita, onde tudo isso era considerado os milagres. Agora não, agora é um fenômeno natural. Então, pensou, vai eliminar uma substância que também tem o nome de ectoplasma, só que no estado invisível, não no estado visível, luminoso, que num processo que pode ser de paranormalidade,
também pode acontecer um processo de materialização luminosa, que também é fruto do desejo daquela pessoa. O processo da prece, ou o processo de qualquer um desses fenômenos é o mesmo. Tanto que Kardec, ainda no capítulo 19, ele fala da fé humana e a fé divina. Para a gente alcançar a fé divina, que é elevar o pensamento de tal forma que chegue, que passe do telhado da nossa casa, eu preciso exercitar a fé humana, eu preciso exercitar a capacidade de impulsionar os meus desejos. Ela vai se qualificar, como disse Jesus para a camponesa. Dia virá onde a adoração ao Criador será em espírito e em verdade, aonde a gente, a qualquer hora do dia, nós estaremos em estado de unção, louvor, porque quando eu saio de casa, que eu, como diz o Espírito Esopa, eu não mergulho na lama, eu começo a observar as artes, o conhecimento, a evolução da tecnologia, das indústrias, o comércio. Poxa, alguém cresce em comércio? Não, né? O comércio, as belezas naturais. Quando eu observo, não é possível que seja obra do homem tudo que está acontecendo. Mas é obra do homem, porque eu estou vendo tantas besteiras que o homem está fazendo? Sim. Mas na hora que as leis universais quiserem, bota limite naqueles desmandos daquele homem. Então, quando eu observo, mesmo em todos os desmandos das ações do homem, eu observar que ali está uma experiência para cada um daquele nas suas ações, e nós mesmos, nós estamos fazendo um louvor a Deus. Agora, quando eu me deixo levar, arrastar pela lama, eu não estou no processo de louvor. Mas louvor não é sentar, ajoelhar, agradecer. Isso é um estado místico. Porque o estado como é que eu vou dizer? Natural, do intercâmbio com o Criador, é o sentimento como você vê as coisas. O modo como que você vê, a partir do momento que você acorda, você já está em estado de louvor, de agradecimento, sem usar a palavra agradecimento. Quando você começa a planejar a vida, a organizar a sua atividade do dia a dia, você está em estado de prece. Na colônia de Zanúbia, era a casa transitória de Zanúbia, André Luiz faz um relato extremamente importante, interessante e importante. A casa, essa colônia é uma colônia transitória. Já tem o nome transitório porque ela se movimenta em local onde precisa do atendimento dessa colônia. Vou dizer qual é o atendimento dela. Fez aquele atendimento, ela vai se deslocar para outro local. Então, foi avisado, olha, estamos sendo atacados. Aí ela avisa, toca lá a sineta. E tocou a sineta, todo mundo se preparou. André Luiz vira para ela e falou assim, nós não vamos fazer uma prece, não? Não vamos orar, não era bom que nós vamos nos reunir por aqui. Ele não falou simplesinho assim, não. Foi com exaltação. Vamos nos reunir, vamos orar agora, vem cá rapidinho, todo mundo orar. Ela, para, André, o que nós fizemos de manhã? Nós nos reunimos e oramos. Aí ela vem explicando a importância da prece coletiva. Não é bom? Quando se reúne mais de uma pessoa, não fica assim, a questão do feixe de vara, né? Aí ela explica sobre isso, é verdade. O que a gente precisa fazer agora? Se reunir para fazer novamente? Nós já não fizemos? Tu não acha necessário? Já fizemos, André. Então, agora, a ação, ela faz parte da prece. Então, vem Jesus, Kardec e depois todas as obras complementares dizer para a gente o que verdadeiramente é orar.
não é a imposição de joelhos nem de mãos. É o movimento do pensamento já na ação. Aí o que ela fez? Chama os lanceiros. Aí vem até aquela passagem muito interessante que vem os lanceiros com lança-chamas para jogar naquele ambiente que estava sendo atacado. Outra coisa que ele ficou assustadíssimo. Depois eu te explico isso aí, André. A princípio fica o seguinte: oramos, tem um horário para orar, e o outro é da ação. Se você não colocar a ação, aquele momento que todo mundo se reuniu em uníssono ou sozinho, perde o efeito. Tem que ter a ação, senão a prece, diz ela, fica sem ser impulsionado. O que faz essa energia que está no seu campo eletromagnético? Você elimina, você emanta toda a sua ambiência com aquele material mental. Aquele material mental, ele só vai ser jogado para o universo na hora que você colocar uma ação. Uma das grandes lições de André Luiz. Mas não é imediatamente? Imediatamente, ele fica no seu campo eletromagnético. Você fica acumulado em torno de você de desejos. Quando é que você vai botar esses desejos em ação? Por isso que Kardec fala da fé humana. Movimento seu. Atividade. E tem um montão de fábulas por aí, são tantas que eu resolvi nem trazer nenhuma, que diz o seguinte: enquanto você está reclamando, enquanto você está, ninguém me ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e se bota o joelho e ora, você nem consegue ajuda. Por quê? Você está em torno de você com aquele pedido. Na hora que você começa a colocar uma atividade, mesmo que aquela atividade não vá funcionar especificamente naquela ação, é quando a gente entra com o quê? Com o pessimismo. E quando o Kardec vem trazendo para a gente, lá na questão 4 do 19, do capítulo 19, da questão da presunção. Porque não vai acontecer exatamente naquela hora que você quer. Porque tem 1000 outros recursos que estão sendo elaborados para aquilo vir para você. Primeiro, a questão do merecimento, a questão das provas e expiações. Por isso que Emmanuel diz o seguinte: a expiação ela é uma medida da lei para aquele que tem o coração endurecido. Então, enquanto nós não estivermos com uma parte nossa já amolecida, flexível, a gente precisa do quê? Da expiação. Então, a prece, ela funciona para ir amolecendo, para ir dando flexibilidade para o homem enrijecido. Na hora que você já não precisa mais daquela situação, e olha só, e aquela situação varia muito. Para uns, dentro de casa, muitas das vezes, é quase que um tirano do lar, e no trabalho é uma mansidão. Para outros, no trabalho é um Hitler, e em casa é extremamente amoroso. O Jerônimo, voltando ao Jerônimo, ele era um Hitler com os empregados em Portugal no século XIX. Ele era extremamente desonesto com os seus devedores ou com seus funcionários também, mas ele era extremamente sentimentalista. Quando ele perdeu tudo, era comerciante de vinho, ele perdeu tudo, não aguentou, suicidou. A família dele, as filhas foram parar na prostituição, a mãe ficou cambiando a prostituição das próprias filhas. Ele, no Hospital Maria de Nazaré, foi socorrido e levou muitos anos para ele entender que o que ele sentia não era amor. Aí ele usa justamente isso. Mas nós orávamos muito.
Então, ele é explicado pelo seguinte: no lar, você estava começando a ser flexível. Porém, no comércio, você era um tirano. Não suportou todo aquele desgosto de ter perdido toda a fortuna. Então, ele ficou anos numa colônia para aprender o verdadeiro sentido da movimentação de recursos medicamentosos da fé e da prece, através da prece. De tal forma, ele orou tanto a Maria de Nazaré, e ele ficava quase que, então é relatado lá, que ele quase que olhava no relógio para ver se o que ele orava iria acontecer. Aí ele esqueceu, aí ele pegou o gosto por se relacionar, por pensar, por se comunicar com espíritos que tinham o mesmo desejo que ele tinha, que era modificar o quê? O excesso de que lá no livro Maria de Nazaré ele fala de sentimentalismo. Então depois ele percebeu, ele estava num departamento onde todos que estavam ali eram extremamente, que eles diziam sensível. Ele diz, sensível não, uma doença. Aí com a prece ele foi aprendendo como lidar com o próprio sentimento. Porque ele foi atraindo. Aí vem, por isso que Kardec traz aqui pra gente, a questão que quando a gente vai orando, a gente vai atraindo da mesma sintonia. O que significa da mesma sintonia? A gente vai selecionando material mental que vai entrar em sintonia, que vai atraindo outros espíritos daquela mesma semelhança. Então, quem vai selecionar isso, quem vai selecionar e qualificar, somos nós. Então, enquanto você não muda todo esse padrão mental, toda essa imagem, toda como eu vejo a minha relação com o divino, eu não vou conseguir sair daquele clima. Era por isso que eles viviam num ambiente completamente enegrecido, porque era o que tinha dentro deles. Todos esses casos que eu estou contando só se modificou quando eles aprenderam a orar. E esse aprender a orar era nas atividades do dia a dia, de como se relacionava com a natureza, com o seu modo de viver, de agir, principalmente de agir. Porque é colocado para Jerônimo o quê? Na verdade, ele não queria ter uma ação. Ele queria que a espiritualidade movimentasse recursos para ele e desse de mão beijada, como se diz vulgarmente, as situações da vida. Então, na verdade, isso não vai acontecer. Enquanto a gente não aprender a movimentar, como Kardec traz para a gente, na questão da prece, que ele diz, ele pede para que os espíritos supram as suas deficiências morais. Porque as ações dão-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Então, começa a desenvolver a questão da humildade. Sozinho nós não temos forças suficientes para romper com todo um bloco de energias que nós durante séculos e séculos fomos construindo ao nosso redor. Então, o benefício da prece, ela faz com que a gente vá aprendendo a se movimentar em torno de nós mesmos. E com isso nós vamos o quê? Atraindo cada vez mais os benefícios naturais do laboratório do mundo invisível. Basta a gente acionar e esperar. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus.